E aí, você tá preparado? Já pegou o seu cafezinho? Vamos conversar sobre como é o curso de medicina na Univille. É oficial, eu sobrevivi ao primeiro semestre de medicina e passei em todas as matérias. E agora eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi a minha experiência nesse curso. Muito prazer, eu sou Isabela Martins, eu tenho 27 anos e já sou formada em jornalismo pela UFSC. E agora eu tô me aventurando pelo mundo da medicina, depois de 2 anos e meio de cursinho. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, Univille é a universidade da região de Joinville. É uma faculdade comunitária, ou seja, ela é paga, mas ela não tem um dono nem fins lucrativos. Até onde eu saiba, todo o dinheiro que é coletado pelas mensalidades é reinvestido na instituição e também usado para pagar o salário de todo mundo e melhorias, enfim. Eu admito que eu caí um pouco de paraquedas na Univille. Eu fiz a CAF durante 2 anos para Univale de Itajaí, porque o meu namorado morava lá. E, na verdade, o meu plano principal sempre foi a UFSC, em Florianópolis. Não passei, enfim, não passei várias vezes. Meu namorado acabou se mudando para Joinville e aí eu pensei, bem, ele já tá lá, tem uma universidade lá, vou fazer a prova para lá. Fiz, passei. E agora? A mensalidade custava R$10.200. Eu precisava de uma bolsa. E a bolsa do momento em Santa Catarina é a Bolsa Universidade Gratuita, que contempla todas as universidades comunitárias do estado, que eu saiba, e incluía a Univille. Lá em dezembro, quando saiu o resultado, eu nem me permiti ficar feliz por ter passado no vestibular, porque eu sabia que a minha vinda e fazer esse curso dependia dessa bolsa. Como eu não tinha contato com nenhum dos antigos alunos que conseguiram a bolsa da Univille, eu só tinha falado com outras pessoas de outras universidades, pessoal da FURB, da Univale, que tinha conseguido a bolsa e não tinha me dito detalhes assim sobre o processo. O que aconteceu? Em fevereiro, 4 de fevereiro, começaram os processos de inscrição para a bolsa. Só que o resultado foi sendo adiado, e de repente a aula ia começar no dia 19 de fevereiro, e eu ainda não sabia se eu tinha bolsa ou não. Depois eu descobri que isso é normal, isso aconteceu em todos os semestres até o momento, a aula começa antes do resultado da bolsa, mas eles permitem que todo mundo que aplicou para a bolsa vá para a aula, tenha contato com a universidade. Como meu namorado já estava morando em Joinville, eu fui muito beneficiada por isso, porque eu já estava aqui. Eu estava de férias aqui curtindo, e aí recebi um e-mail na quarta-feira dizendo: parabéns, amanhã de manhã você tem aula. E lá fui eu, numa quinta-feira. Eu achei muito legal, tá? Foi a primeira vez que eu vi isso numa universidade. Na UFSC não tive, mas também talvez tenha sido porque coisa do meu curso, federal, não organiza esse tipo de coisa, ou então só virou moda depois, porque eu entrei na UFSC em 2017, então já faz tempo. Enfim, foi um dia inteiro de tour e explicação e realmente uma introdução àquele aluno do ensino médio que está entrando na primeira faculdade, e explicando tudo sobre o curso, dando muita palestra motivacional sobre medicina. Foi bem legal. E aí fizeram uma visitação também em todo o campus, mostraram pra gente laboratórios e o anatômico e várias coisas assim. O que eu achei muito legal é que nesse tour a gente conheceu a universidade toda, então eu já sabia onde era a minha sala, como que eram as aulas e o que eu tinha que esperar, digamos assim. Falaram sobre se a gente tinha que trazer coisas tipo livros, jaleco, etc. E basicamente tranquilizaram a gente de que não ia precisar de nada naquele momento e era só chegar na aula e assistir. O que, fazendo uma faculdade, como eu já tinha feito uma faculdade, eu já sabia, né? Porque a primeira semana de aula é basicamente todos os professores explicando como que eles dão aula, como que vai ser o processo avaliativo e como que vai ser o resto do semestre. Nem tem tanto conteúdo assim. Até achei que medicina não inovou, porque teve professor que realmente deu matéria no primeiro dia de aula. A gente teve esse tour na quinta-feira. Na sexta, já teve aula. Anatomia! Que delícia! O professor já passou matéria e já avisou que na semana seguinte ia ter testinho, que é tipo uma provinha, assim. Ele bota slides das peças anatômicas ou fotos, desenhos
Enfim, coisas que a gente já tinha visto na aula e pergunta, tipo, qual que é o nome disso aqui? O que é isso aqui? Qual que é a função desse músculo? Tipo, ele faz 5 perguntas que podem virar 10, tá? Porque alguma delas tem, tipo, A e B. Mas vale bem pouquinho da nota e deu uma assustada legal na gente. Corta pra... Domingo teve uma recepção aos calouros que eu não fui, porque eu tinha ido pra Florianópolis. Então, não vou saber falar sobre como foi isso. Que seria, normalmente, a recepção normal dos calouros, mas a Univille resolveu começar a aula na quinta-feira. Então, acabou quebrando o planejamento de todos os nossos veteranos. E na segunda-feira, é ritual por aqui, pelo jeito, tem a festa do apadrinhamento. Que é uma grande festa, tipo chique, assim. Que só os calouros e os veteranos podem ir. Tipo, literalmente, só os nossos veteranos oficial. Não é aberto a outras pessoas do curso, não pode levar namorado, o que eu achei bem diferente, né? Mas foi legal, porque, tipo, obrigou a gente a interagir. E a melhor parte de todas, pros calouros, é um open bar e open food de graça. Depois, agora, com a minha experiência, que eu descobri que quem paga essa festa toda são os veteranos. Eles já fecham no momento da formatura a realização dessa festa. E a festa é mais pra eles do que realmente pra gente. Mas foi bem legal, foi muito gostosa. Nossa, as comidas estavam deliciosas, o lugar foi... Eu bebi demais, dancei demais, fiquei lá até... É uma festa que começa cedo e termina cedo, né? Então a festa começou o quê? Às 7 da noite e terminou 1 da manhã. Fiquei lá até 1 da manhã, até eu ser expulsa. Dançando e bebendo. Ai, foi uma delícia, foi maravilhoso. E as comidas estavam muito gostosas também. Aí no final teve mini churros. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Só de pensar já fico emocionada. Mas enfim, já começamos com a festa, né? Na segunda-feira à noite foi a festa. Na terça-feira de manhã, eles mudaram o nosso horário e colocaram uma aula de anatomia. Sim, exatamente daquele professorzinho que falou, vou fazer um testinho na próxima aula. E eles avisaram isso pra gente na segunda-feira. Na segunda-feira a gente ficou sabendo, amanhã tem testinho de anatomia da matéria que vocês viram na sexta-feira. Vocês acabaram de ver. Não sabia nada. E fui com a cara e com a coragem. Nossa, eu tava com uma ressaca. Eu passei 3 dias que eu não conseguia me manter acordada nessas aulas. Graças a Deus não teve nada de importante. Eu sabia que não ia ter, mas mesmo assim fiquei aliviada porque, cara, eu tava acabada dessa festa do apadrinhamento. Meu Deus do céu. Ficar louca, bêbada assim, depois dos 27, realmente não é a mesma coisa que ficar louca, bêbada assim, aos 17 anos. Porque eu lembro de me recuperar tão bem pras festas no dia seguinte, tipo... Eu passei 3 dias morta, que eu não conseguia, não tinha vontade de conversar, não tinha vontade de fazer nada, eu só queria dormir, apagar, em qualquer canto que desse. Nossa, meio silêncio de aula eu já tava dormindo. Mas enfim, passou. Essa foi a primeira semana. A primeira semana foi meio caótica, assim. Eu fui nas aulas e eu fiz todas as atividades e algumas delas eram até avaliativas. Tudo isso sem saber se eu ia ficar no curso ou não. Porque o resultado da bolsa saiu numa noite de quarta-feira, dia 26 de fevereiro, acho que foi. Eu tava aqui em casa, tranquila, comendo não, eu ainda tava cozinhando um hambúrguer pra eu e meu namorado comermos, assim, algo gostosinho. E ninguém sabia quando que ia sair o resultado exatamente. Eles tinham até uma data pra te avisar. Só que tinha gente recebendo o e-mail de que conseguiu a bolsa na segunda-feira. E eu só fui receber na noite de quarta-feira. Mas aí eu recebi o e-mail, eu consegui a bolsa, daí a gente chorou. Nossa, eu e meu namorado, a gente ficou muito feliz porque significava que, tipo, a gente ia morar junto, a gente ia morar na mesma cidade pela primeira vez em 4 anos de namoro, a gente ia morar na mesma cidade, porque ele sempre morou em Itajaí e eu sempre morei em Floripa. Aí a gente ficava indo e voltando o tempo todo, não no relacionamento de carro das cidades. O relacionamento tá estável desde que começou. Mas enfim, isso é detalhe. Enfim, a gente comemorou muito, foi muito legal, eu chorei horrores. Não fiz mais nada aquela noite, eu comi um hambúrguer e chorei o resto da noite toda, porque eu tava muito feliz. Enfim, consegui a bolsa, consegui ficar no curso, teve workshop, que a gente chama, né? Que é basicamente uma aula aberta da bateria. Tem uma seleção, tá? Pra você ser selecionado pra bateria da Univille, da medicina da Univille, né? Que é a Menarca, é difícil, tem que ter uma certa habilidade para instrumentos e tem que dar sorte de ter instrumento livre também. Porque às vezes
o time, não sei como dizer isso, mas enfim, às vezes às vezes já tem gente tocando em todos os instrumentos, então eles não precisam de novos integrantes, então eles não deixam ninguém entrar. Isso acontece. Me contaram, mas eu entrei e um colega meu também entrou para tocar no intermédio. Aí tá um ponto delicado que eu fiquei revoltadíssima. Como eu já falei, eu caí de paraquedas nesse curso, né? E aí, 2 semanas depois de descobrir que eu ia poder cursar, basicamente. E aí veio outra paulada, né? 2 semanas depois, intermédio. E aí, como eu não sabia que eu ia nem ficar no curso, eu não tinha dinheiro para pagar o intermédio. Fiquei muito triste, eu queria muito ir, porque só foi mais um colega meu no intermédio no final, mas no início tava todas as calouras muito animadas em irem no intermédio, e todo mundo foi recebendo um grande não dos pais. Algumas porque não conseguiram a bolsa e tiveram que pagar esse semestre. Outras porque, como eu, nem tinha um plano de se mudar para Joinville, assim, do nada. Eu tava muito descrente de que eu ia conseguir a bolsa, porque ficava aquela coisa do, você pode se inscrever, mas tem que ver se vai ter dinheiro para pagar a bolsa de todo mundo que já tem, para depois ver até onde a gente vai conseguir pagar. Eles não dão bolsa para todo mundo, né? Tem um limite financeiro. E também eu entrei bem no semestre em que as regras mudaram tudo. Eles deixaram o processo mais difícil, diminuíram o número de salários que a família toda pode ter, né, para receber a bolsa. Enfim, mudaram tudo. Estava todo mundo sem entender direito como que ia ser, porque as informações ficam meio confusas, principalmente nessa questão de burocracia, de documentos e tal. Cada universidade tem uma certa liberdade para definir quais documentos precisa, e aí a Univille ia lá e mandava eu mandar mais documentos. Aí eu mandava mais documentos, mas nunca ficava sabendo se era suficiente ou não. Só recebi depois documentos confirmados, parabéns. E fiquei naquela, e aí, eu vou conseguir a bolsa ou não? Enfim, quando veio o resultado foi um alívio enorme. Aí vamos para a parte realmente importante, que é o que está todo mundo esperando. As matérias. Eu tinha no total 6 matérias. Anatomia, biologia celular, embriologia, artes, medicina e sociedade e humanidades médicas. Não necessariamente nessa ordem ao longo da semana, tá? E também não foi uma ordem de memória aqui, não é ranking. A anatomia era dada por 2 professores, Dr. Mauro e Dr. Valdir. O Mauro, ele tem uma didática um pouco diferente. Ele manda uma aula dele mesmo pra gente assistir em casa, com basicamente uma introdução do assunto. Das partes anatômicas da qual ele vai cobrar e que a gente tem que saber e tudo mais. Enfim, toda semana tem que assistir essa aula. E toda semana na aula presencial dele, ele continua aquela aula, ele revê muitas das coisas que ele falou na aula online. E também ele introduz caso clínico, mostra cirurgia, às vezes, durante a aula. E aí vem, no final da aula, o famoso e tenebroso testinho, no qual ele faz uma pequena prova. Ele dá uma folha em branco, vão ser 5 questões, ele vai mostrar no slide. Acho que tem 1 minuto para responder. Você tem que olhar a estrutura que está no slide e escrever a resposta no papelzinho. É muito mais fácil do que parece, porque a gente acabou de ver aquela matéria. Então, de certa forma, tá tudo fresco na sua cabeça, mas às vezes a gente esquece uma coisa ou outra. Às vezes a gente vai mal em mas todos esses textinhos que tem em praticamente todas as aulas, juntos, somados, eles valem 10% da nota. Então, não é muito, assim, dá pra salvar se você for mal. Acho que se você tirar 0 em tudo, ainda dá pra salvar com as provas. Mas é uma forma legal de fazer a gente estudar toda semana anatomia. Então, toda semana, por causa do textinho, a gente via a aula e prestava atenção na aula dele e estudava realmente pra, ter uma nota boa nos textinhos, porque se você fosse mal na prova e tivesse ido bem nos textinhos, dava um up, assim, sabe? Salva alguém ter uma nota alta nos textinhos. E não era tão difícil assim de conseguir, porque era pouco conteúdo para se estudar cada semana, sabe? É muito mais difícil você conseguir recuperar uma nota quando a gente está falando de uma prova que vai cobrar o conteúdo do semestre todo, por exemplo. Que é o que acontece na segunda prova dele, do segundo bimestre, que tem o conteúdo do semestre todo. Tanto na prova prática, quanto na prova teórica.
Sim, tem as duas, no mesmo dia. O Mauro é um professor incrível, maravilhoso, sério. Dava gosto de assistir as aulas dele, porque ele é muito empolgado no que ele faz e ele estimulava a gente a usar o ChatGPT, a ver vídeos no YouTube, a, baixar aplicativos de anatomia pra gente ver a estrutura direito. Ele não ficava limitado a, tem que ir presencialmente no anatômico ou tem que olhar nos livros. Ele tinha uma abordagem de, tem toda essa tecnologia ao seu dispor, use todas as ferramentas que você puder. E então, depois nós temos também o professor Valdir, que dá o conteúdo de membros superiores e inferiores. E as aulas dele são mais curtas, são mais rápidas. Ele chega, mostra no slide. É sempre um slide de uma foto, desenho, enfim, que ele tira todos os nomes e aí ele vai falando. E ele vai falando numa ordem que faz sentido, mas eu só consegui entender o sentido dele, o raciocínio que ele estava tentando mostrar pra gente, quando eu fui estudar para a primeira prova que cobrava o conteúdo dos primeiros 2 meses de aula. E aí eu vi que, nossa, na real as aulas dele fazem sentido. Só que, como eu não tinha estudado antes da aula dele, aquilo ali tudo era novidade para mim. Aí eu dei uma invertida. Eu comecei a tentar sempre dar uma estudada, olhar as estruturas. Eu tentava ver isso antes da aula dele. Pra quando ele começasse a falar das coisas na aula dele, eu não tava ouvindo aquilo pela primeira vez. Mas enfim, a melhor parte das aulas dele sempre eram as aulas práticas, porque era um momento em que ele ia lá, a gente ia no anatômico, tinham vários corpos, alguns em ótimo estado, alguns em péssimo estado, tinham corpos bem novinhos, inclusive foi um momento um pouco chocante, assim, a primeira ida ao anatômico, porque logo já chegaram e mostraram pra gente os corpos na banheira. E a Sandrinha, que é quem cuida dos corpos no anatômico, que eu saiba, se tem mais gente do que ela, eu não conheci, ela tirou todos os corpos de dentro das banheiras, e eram acho que 6, e ficou aquela coisa, é uma máquina que faz muito barulho, um lugar que tem muito cheiro de formol, e eu sempre fico muito enjoada com o cheiro de formol. Nossa, foi assim uma situação muito traumatizante, eu acho. E aí ela tirou daquelas banheiras e os corpos saem, assim, erguidos, assim, por ganchos e deitados, assim, né, numa estrutura em que a água escorre dele, formol, sei lá, escorre deles. Ai, nossa, foi tudo muito fora da minha realidade. Caí de paraquedas aqui, toma aí, corpos no anatômico. Mas enfim, as aulas do Dr. Valdir dentro do anatômico eram muito legais, porque ele contava, né, sobre a matéria ali, e depois ele deixava a gente meio livre para estudar os corpos como a gente quisesse, e aí fazendo perguntas para ele. Ele era um cirurgião ortopedista, então a gente, pelo menos o meu grupo de amigas, a gente sempre tentava fazer ele contar alguma coisa, falar sobre cirurgia, sobre casos que ele já fez ou alguma coisa assim, e assim, dava pra ver que nessas horas ele se soltava um pouco, ele gostava de falar e tal. Às vezes ele dava umas broncas em uma outra pessoa que, sei lá, ficava mexendo no celular, ou então não queria prestar atenção no que ele estava falando. Ele odiava também quando ele fazia uma pergunta e aí a gente começava a tentar chutar a resposta. Se a gente estava estudando o braço, e aí ele apontava para um músculo e falava, qual que é isso aqui? E aí a gente ficava assim, é o extensor longo dos dedos. Ele, não. É o extensor longo do polegar. Não. Para de chutar. Ele brigava muito com a gente por a gente tentar ir por eliminação, sendo que a gente tinha que pensar na estrutura para daí responder. E era isso que ele queria que a gente fizesse, mas essa bronca foi recorrente. Até eventualmente todo mundo começou a ficar com medo de responder. Só que, não sei, o meu contato com as aulas práticas de anatomia sempre foram de quando eu respondo e eu erro, e aí eu descubro a resposta certa, eu nunca mais erro aquela estrutura, porque eu me sinto com uma vergonha de ter errado na frente da sala toda. Enfim, nunca me esqueço o dia que o Dr. Mauro perguntou pra gente onde que fica o seio sigmoide. E aí eu peguei uma cabeça e olhei pra ele e falei, você já acabou de falar, fica aqui, ó. E apontei pro seio esfenoide. E aí ele olhou pra mim e riu da minha cara. Pergunta se eu não sei agora onde é que fica o seio esfenoide e o sigmoide. Sei! Mas passei vergonha pra descobrir.
A prova prática de anatomia foi outro trauma, porque, meu Deus, fica todo mundo tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. E assim, algumas pessoas com razão, porque é muito difícil você, tendo muitos corpos e muitas peças, lembrar de todas as estruturas em cada um dos corpos. Então, a gente também, na primeira prova, que foi a do Dr. Valdir, a gente tinha, acho que 20 segundos, 15, 10. Passaram-se como se fossem 5 segundos, tá? Eu nem sei mais quanto tempo exatamente ele dava pra gente. Mas era uma coisa meio tipo, você tinha que olhar pra estrutura e saber a resposta. A resposta já estava na sua cabeça, não dá tempo de pensar. E escrever no papel. Às vezes não dava tempo de escrever no papel. Mas assim, quando você sabia muito, com muita certeza, e a palavra era curtinha, você escrevia e ficava esperando. E aí eu já ficava esperando, já olhando a próxima estrutura, né? Pra eu já ir pensando qual que era o nome dela. Aí numa dessas eu esqueci um dos ossos da mão, do punho. Porcaria dos ossos do carpo, que tem vários nomes. E aí eu esqueci o semilunar na hora da prova. Tipo, a mente apagou aquela palavra da minha mente e eu não lembrei. E aí eu errei, mesmo sabendo, mas tudo bem, eu fui bem na prova. Mas o nervosismo que todo mundo, e eu incluída, senti antes da prova, era uma coisa assim, fora do normal. A gente tava meio desesperados, assim. Acho que na primeira prova foram 17 peças e na segunda também, por aí. Foi assustador. Mas assim, depois que eu passei por esse baque na primeira vez, a segunda e a terceira foram bem mais tranquilas, porque eu vi que daí eu tinha que estudar mais. Eu fui bem na prova, mas eu vi que eu tinha que estudar mais para não ficar tão nervosa na hora, para ter aquela segurança de tipo, não, eu vi o conteúdo, se eu olhar aquilo eu vi esse cadáver várias vezes, eu estudei esse cadáver, então se eu ver ele lá na mesa, eu sei quais estruturas ele tem. Aí nas outras provas eu já tava mais assim, mais preparada, sabe? Ai, que estresse, gente, que estresse, meu Deus. Vamos para a próxima matéria, Biologia Celular, com a queridíssima Gladys Renner. Tá aí uma professora que gosta de fazer a gente trabalhar, porque, meu Deus do céu, foram tantos seminários, tantos artigos científicos que a gente leu. Aí, além de dar aula, ela fazia a gente fazer resumos. E ela dava visto no resumo, aquele resumo contava para nossa nota final. Então, tinha que fazer o resumo. Não tem essa de, não quero fazer resumo dessa aula, já entendi o conteúdo. Não. Tem que fazer o resumo. E ela tinha, tipo, certinho uma lista dos itens que tinham que estar no nosso resumo. Para estudar, uma maravilha. Agora, assim, né? Imagina na bola de neve que vira o final do semestre você ainda ter que estar completando resumos. Nossa, que trabalheira, meu Deus do céu. Mas dito e feito, aprendemos. Aprendemos muito nessa aula. Ela também era muito divertida porque ela se puxava em fazer a gente realmente se envolver com a aula. Então, às vezes tinha Kahoot, às vezes tinha palavra cruzada sobre o tema da aula, e às vezes tinha seminário. E era basicamente assim, toma aí um artigo científico, leia, relacionado sempre com o tema da aula, né? Mas toda vez que acabava um conteúdo, ela fazia uma dessas atividades. E eu acho melhor do que prova, tá? Eu vou falar a verdade. Dá mais trabalho do que prova. Mas em questão de aprendizado, eu senti que era melhor. É claro que no final do bimestre sempre tinha uma prova, mas a nossa nota não era exclusivamente daquela prova, sabe? Tinha um contexto de avaliar a gente durante o semestre todo em vários trabalhos e aí no final aplicar uma prova, cobrando um conteúdo que a gente estudou a fundo, porque a gente fez vários seminários sobre aquele assunto, várias atividades. Foi uma professora também com uma metodologia diferente. Eu senti que tanto ela quanto o Mauro e algumas outras professores pegaram a ideia do PBL e tentaram pegar algumas coisas que é legal do PBL, tipo isso de fazer a gente estudar o assunto por conta própria, no caso os seminários, né? E aí ela tinha sempre um horário em que a gente podia, sempre não, mas enfim, antes dos principais seminários ela tinha um horário que ela marcava com a gente e aí a gente poderia apresentar, mostrar para ela os nossos slides, perguntar como melhorar, tirar dúvidas sobre os artigos científicos. Isso outros professores também fizeram com a gente na hora, antes da gente apresentar para a turma, a gente poderia tirar dúvida com eles
dúvidas tanto sobre o conteúdo da matéria envolvida no artigo, quanto dúvidas que surgem do próprio artigo e que às vezes a internet não consegue nos responder de forma tão específica dentro daquele contexto. Então, essa foi uma forma bem diferente e que eu não estava esperando. O que eu estava esperando, né? Vindo de uma faculdade de jornalismo que a gente praticamente não fazia prova, eu estava esperando uma dinâmica bem tradicionalzinha de tipo assim, aula, 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 prova, aula, 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 prova, aula, 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 prova. Então, quando eu me deparei com esses professores que fazem esses trabalhos bem diferentes, foi uma surpresa e, nossa, eu adorei. Eu já tenho uma facilidade em apresentar coisas, né? Até porque eu fiz jornalismo. A gente trabalha isso no jornalismo, né? E também trabalhando no jornal, a gente apresentando para câmeras, etc. A gente acaba criando uma habilidade muito boa. Mas o que eu treinei para esses seminários, para falar rápido, para falar certo, para entender bem o conteúdo antes de apresentar para os meus colegas, meu Deus, eu sinto que eu consigo apresentar a trabalho sobre absolutamente qualquer assunto. Me prepara, me dê meia horinha, eu me preparo e eu apresento. É nesse nível que a gente ficou no final desse semestre de tanto apresentar trabalho. E eu sei que vem muito mais pela frente, porque já avisaram que tem outros professores que dão ainda mais seminários do que a Gladys ou, enfim, outros professores nossos que também deram seminários. Ai, ai. Biologia celular, que era para ser essa aula maçante, que não tem nada a ver com medicina, que na verdade é só biologia da escola, sabe? Só que muito mais aprofundada. A professora sempre dava um jeito de conectar com doenças, com questões tipo câncer, ou outras partes da medicina. Isso eu achei muito legal, porque ela não é da medicina. Ela é uma professora que é bióloga. Então, ela conectar a matéria dela com o assunto de medicina é muito interessante, sabe? Porque, apesar de a gente ter estudado muitas doenças raras e que dificilmente a gente vai ver assim com muita frequência nos consultórios, quando sairmos da faculdade, ter esse contato cria uma curiosidade, sabe? Dá uma vontadezinha de aprender, porque você vê que tipo, nossa, esse conteúdo é importante, ele tem relação com o que vai aparecer para mim lá na frente. Apesar de muitos formados terem me dito que não, nada a ver isso aí, você nunca mais vai ver esse conteúdo na sua vida, porque... Mas eles não sabem o meu futuro, sabe? E se eu resolver virar pesquisadora de doença cancerígena genética? Sei lá. Eles não sabem qual que é o meu futuro, se eu vou usar essa matéria ou não. É legal a gente ter esse contato e ter essa conexão com a medicina, tá bom? Embriologia. Na minha opinião, a matéria mais legal de todas. Mas é só porque eu gostei muito de estudar embriologia. E o meu melhor amigo esse ano foi o Moore, que é o livro digital que a Univille tem uma biblioteca digital, ou seja, eu não precisava ir lá presencialmente na Univille pegar o livro, eu poderia simplesmente abrir ele no meu tablet e ele tinha vídeos em tipo de explicação em 3D e, é claro, a explicação escrita e muitas imagens, enfim, foi muito útil. A professora era uma querida, ela tentava fazer os slides dela ficarem muito explicativos pra gente, tipo, quando for ler ele depois em casa, conseguisse entender o processo todo. Mesmo assim, foi uma matéria muito nova, com muitas palavras diferentes, bem difícil de estudar, mas que eu me empenhei pra caramba, tá? E aí, no final do semestre todo, a gente teve algumas aulas no laboratório e que daí a gente viu espermatozoide, óvulo, em vários aspectos. A gente teve uma atividade muito legal, em que a gente pegava vários frascos com... triste, né? Mas fetos, que não deram certo, né? E por isso estão ali naqueles frascos. E aí a gente tinha que analisar e descrever qual que era a idade deles, se eles tinham alguma malformação evidente ou não, se eles estavam com todas as estruturas que eles deveriam estar formadas. Essa atividade me marcou muito, foi muito interessante, porque eu tive a sensação, ao final do semestre, que eu não tinha essas informações organizadas na minha mente, sabe? A gente estudou semana por semana, mas parece que as coisas não grudavam. Porque você via a formação do coração e do sistema sanguíneo durante todas as semanas da gestação. Aí depois você via o sistema respiratório durante todas as semanas da gestação. E aí as coisas vão se embaralhando na sua mente, você não sabe mais o que aconteceu em cada semana certinho. Na hora que a gente foi analisar os bebezinhos e saber qual era a idade deles, provavelmente, e depois ela passava na nossa mesa e falava se a gente estava certo ou não, aí é que, tipo,
clicou tudo pra mim de que, sim, eu entendi essa matéria, porque eu consigo ver esse bebê. Pô, ele tá com os olhinhos formados, os dedinhos separados, ele tem pé e mão, ou, olha só, o tubo neural dele tá fechado ou não tá. As costas dele aqui, ó, dá pra ver se já... Todas as coisas da aula a gente analisou ali. E era um trabalho em grupo, então a gente unia muito o nosso conhecimento para avaliar a idade daquele bebê e também a saúde dele, né? A saúde no sentido de se ele estava se formando corretamente ou não. É claro que foram bebês que não vieram a sobreviver, então muitos deles realmente tinham algum problema, mas não era evidente, entende? A gente não sabe por que eles foram parar no anatômico da Univille. Eu esqueci de falar, né? Quem dá embriologia pra gente é a Leslie, uma fofa. Enfim, professor de histologia, Dr. Juliano, um querido. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu e mais 2 amigas, a gente foi até a empresa dele e ele fez um grande tour pela empresa de patologia, pelo laboratório de patologia dele. Mostrou, tipo, cada processo que a gente viu em aula, foi muito legal. Aí acabou que a gente conversou com ele sobre temas que vão além ali da matéria, né? Falou sobre como é a vida de um patologista, o que ele acha que vem pelo futuro, questão de IAS. Então, tipo, ele foi muito simpático com a gente, muito querido. Mas ele tá muito descrente das aulas dele, coitado. Mas ele tá certo até, porque, tipo, nas primeiras aulas funcionou assim. A gente teve aula na sala com um slide bonitinho. Ele mostrava pra gente as estruturas histológicas com fotos grandes nos slides. E depois da aula a gente ia pro laboratório. Só que no laboratório a gente via as lâminas e podia conversar com ele, tirar dúvida. Ele apresentava também as lâminas e explicava o conteúdo pra gente. Só que foi se passando o semestre e o laboratório não contava ponto pra nota. Você ia ou não pro laboratório. O que aconteceu? Todo mundo parou de ir. E eu não vou falar que eu não parei, eu parei sim de ir também, porque era a aula que vinha antes de anatomia, gente. Então, toda terça-feira a gente ia embora mais cedo da aula dele para estudar anatomia no dia seguinte. E ele já estava descrente, ele já sabia que isso ia acontecer, ele avisou pra gente que isso ia acontecer. E aí, no final do semestre, a gente faz uma apresentação em vídeo sobre o conteúdo, que o nome é HistoShow. E o objetivo é mais fazer ele rir, e a turma rir, do que realmente apresentar o conteúdo. Claro que tem que ter relação, né? Mas a ideia é você pegar o conteúdo. O meu grupo foi o Sistema Reprodutor Feminino. A ideia é você pegar o conteúdo e transformar isso numa coisa engraçada. A gente fez inspirado no BBB e a gente achou que estava inovando muito, mas aí a gente descobriu que, tipo, muitos grupos já fizeram relação com o BBB. Mas mesmo assim foi bem divertido, foi fácil de fazer. E no dia de apresentar foi assim um grande evento. A gente foi para um auditório e todo mundo assistiu os vídeos juntos e demos muitas gargalhadas, foi ótimo. Mas ele também faz prova discursiva sobre, tipo, conteúdo de 2 meses, assim. E aí não tem muitas perguntas, não. São tipo 5, 6 perguntas. Ele chama de EE. Porque eu não lembro agora qual era o significado dessa sigla, mas enfim. Esses EEs que ele faz ao longo do semestre, ele basicamente quer que você despeje todo o seu conhecimento sobre a matéria. Eu sei que o primeiro EE que eu fiz foi um desespero, assim, porque eu não tinha estudado quase nada para ele. Deixei para estudar, tipo, na manhã anterior ao dia do negócio, do EE. E no final eu fui bem porque eu lembrei de muita coisa e eu me empenhei muito em, tipo, despejar todo o meu conhecimento naquelas folhas. Prova normal. De múltiplas alternativas. Agora eu fiquei triste. Eu devia ter aproveitado melhor e ido mais no laboratório, na real. Depois que eu fui na empresa dele, eu achei mais legal patologia. Mas não é uma especialidade que eu penso em fazer, não. Inclusive, foi as minhas piores notas, foram as de histologia. Eu esqueci de comentar, né? Em histologia, a gente também tem outro professor, que é o Dr. Paludo, que é um querido também, mas ele dá tipo 1 mês de aula pra gente. Então a gente acaba não criando tanta intimidade com ele quanto com o professor Juliano. Teve um dia que o filho dele foi junto, porque era aniversário do filho dele. Imagina, esse é o aniversário. E o seu pai te leva pra assistir uma aula de histologia. Cara, e acho que era sobre os rins ainda. Ou era sobre o fígado. Não lembro, alguma coisa assim. Cara,
Muito fofo. E ele ainda levantou a mão e fez perguntas. Ai, era sobre o fígado, porque ele perguntou por que o fígado se regenera. E aí o pai dele teve que responder e tava, tipo, todo orgulhoso que ele tava prestando atenção na aula. Foi bem fofo. Foi um momento muito fofo do semestre, assim. Mas enfim, continuando. Artes, Medicina e Sociedade. Uma matéria que a gente não espera ver na faculdade de medicina. E eu acho que foi uma surpresa não só pra mim, mas pra todo mundo. Tudo bem que eu não tinha visto realmente, tipo, o currículo e cada uma das matérias, né, da Univille. Então, a gente chegou e essa matéria é ministrada por duas professoras. Uma doutora, a doutora Samantha, que é médica de cuidados paliativos, e a Ângela, que é uma professora de teatro. Então, a gente teve aulas sobre temas atuais, tipo racismo, comunidade LGBT, problemas de saúde e de acesso à saúde, né, em várias áreas diferentes, e também questões sobre linguagem corporal, a linguagem do médico. Era uma aula que fazia a gente refletir muito sobre a atuação médica no dia a dia, apesar da gente não ter tanto contato, assim, durante esse primeiro semestre com pacientes no geral. Tipo, na verdade, praticamente nenhum. Tirando as oportunidades que vão ser extracurriculares. E no final do semestre tem uma atividade. A sala toda basicamente é dividida em duas. Você pode ir para o hospital com a doutora Samantha, fazer uma atividade do Encontro das Margaridas, que é um encontro para ser alegre, tá? Com ex-pacientes ou atuais pacientes de câncer, todas mulheres, e ela sempre propõe a fazer atividades diferentes com essa mulher. O nosso foi temático de festa junina, então a gente teve uma oficina de montar plantinhas decorativas, pescaria, tiro ao alvo, um grande coffee break maravilhoso, correr elegante e no final um bingo, porque elas adoram bingo. E aí a gente fez um bingo com brindes, muito legal. O dia todo foi muito divertido e o objetivo dessa atividade é basicamente trazer um pouquinho de alegria para essas mulheres que estão passando ou que passaram por momentos difíceis relacionados a tratamento de câncer. A outra metade da turma vai para o hospital infantil fazer um dia de palhaçaria no hospital. Tipo, eles se vestem de palhaços, eles recebem aula da professora Ângela sobre como ser palhaços no hospital e como lidar com as crianças e como trazer um pouco de alegria também para as crianças que estão internadas no hospital por diversos motivos, seja por cirurgia, câncer, tratamentos, enfim. Essa eu não fiz, eu fiz o Encontro das Margaridas, né? Infelizmente tem que escolher, eu gostaria de fazer os dois, mas não dava para fazer os dois. Então, eu acabei escolhendo o Encontro das Margaridas porque a ideia de lidar com adultos me agrada mais do que a ideia de lidar com crianças doentes, né? Eu sofro muito só de ver, eu acho que eu ia ficar chorando, sabe? Mesmo que o meu objetivo ali fosse fazer elas felizes e trazer um pouco de alegria, eu acho que eu ia sofrer muito vendo aquilo e tendo que ficar alegre, sabe? Ia ser muito pesado pro meu emocional, então eu não fiz essa escolha. Apesar de que agora eu pensando bem, tipo, é claro que eu já vivi, né? Então não tem como voltar atrás, mas eu gostaria de fazer isso também. Tipo, se desse pra escolher, né? Eu fui pelo caminho mais fácil. Até porque foi no final do semestre, então eu já tava um pouco esgotada. Chegamos na última matéria, Humanidades Médicas. Gente, eu esqueci bioquímica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7. Tá, eu falei errado então, tá? Eu tenho no total 7 matérias. Esqueci bioquímica. Mas tá, Humanidades Médicas. Basicamente é uma aula sobre transformar a gente em um médico humanizado e que segue não só evidências científicas, mas também tem um tratamento adequado com cada um dos pacientes e uma visão, como é que eu posso falar isso em termos coloquiais? Uma visão completa daquele ser humano que vai além de uma doença, de um sintoma. Às vezes os problemas que afetam aquele paciente são mais sociais do que realmente da doença. A doença seria um reflexo desses problemas sociais. É uma matéria que faz a gente refletir sobre tudo isso, também trata de capacitismo. Eu achei ela muito uma introdução à ética, sabe? Foram aulas que era
no modelo mais tradicional, aula, aula, aula e prova, prova, prova. Apesar de ser um assunto muito que parece senso comum, assim, ao meu ver, as principais pessoas que precisavam dessa aula são as que menos dão bola pra ela, sabe? Não sei, eu sou suspeita pra falar. Eu agora tô dentro do grupo de pesquisa desse professor pra falar sobre cidades inclusivas e, enfim, temas correlatos. Ainda estamos começando o projeto. Eu acabei de entrar. Então eu ainda não tenho todos os detalhes e agora que eu tô de férias é que eu vou realmente colocar a mão na massa e ler as coisas que eu tenho que ler sobre esse projeto. Mas, enfim, eu adoro o professor Luciano, acho que a aula dele é muito boa e muito subestimada pelos alunos que mais precisavam disso, porque vai chegar lá na frente, vai chegar na hora de atender os pacientes, vão passar por umas gafes, vão cometer uns erros, assim, que são muito básicos. E por fim, bioquímica, a matéria que eu tava com mais medo, porque química é difícil, né? E graças a Deus os professores, que é o Gilmar e o Marco, eles não fizeram essa matéria ser tão difícil quanto ela poderia. Não pelas aulas em si, as aulas eram super completas e eles davam bioquímica a fundo pra gente, mas mais nas provas, assim, eles podiam ter cobrado coisas muito mais relacionadas à química, mas eles sempre jogavam pro lado da medicina, de falar de metabolismo, processos aplicados a doenças ou ao bom funcionamento. Também teve apresentação de seminário, leitura de muitos artigos e revisões e, enfim, coisas que vão além da aula. No geral, o que eu senti de todos os professores é essa tentativa de trazer a medicina para todos os assuntos e ir além do conteúdo básico de uma aula, sabe? Eles estavam tentando sempre mostrar como alguma parte daquele conteúdo se relacionava com coisas atuais que a gente estava vendo nas notícias. Enfim, nenhum dos professores me pareceu estagnado, sabe? Claro, eles tinham slides desde 2008, o mesmo slide, mas são de informações que não precisam de atualização. Todos eles estavam sempre buscando ir além da matéria básica que eles tinham que dar. Todos eles estavam empenhados em tipo, trazer a melhor educação pra gente. E eu acho que dentro de uma universidade pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se o professor não tá a fim de ensinar, você sai de lá sem saber nada, sabe? É claro que existem universidades e universidades. Minha avaliação pessoal sobre a Univille, tá? Não vai ser a melhor faculdade do estado, porque não tem hospital escola próprio e sem isso realmente fica difícil de competir. Porém, é uma universidade com uma ótima estrutura, com professores muito bons e que com certeza conseguirá formar muitos bons médicos ao longo dos anos, e dá pra ver que eles estão preocupados com isso, sabe? Eles não querem só receber a mensalidade no final do mês e é isso, vamos pro próximo. Eles me pareceram muito abertos a ouvir melhorias e puxar os professores a realmente fazer um trabalho melhor quando necessário, mudar, se atualizar. Mas também eu acabei de pegar um momento em que eles mudaram o processo da nota para se adequar às universidades do resto do país. Então a gente não tem mais um exame no final do semestre que pode te salvar, mas a nota média para passar de semestre passou para 6, o que facilita, mas ainda assim, se você não conseguiu recuperar numa prova, você fica sem chance de ter uma nova forma de tirar a nota, sabe? Então precisa de muita organização para conseguir estudar e ir bem em todas as provas. E foi isso que eu senti que eu mais tive que exercitar durante esse semestre, que foi a organização. Não dava para estudar o conteúdo do semestre todo um dia antes, ou no dia da prova, quando a prova era de tarde. Então, para muitas provas, eu comecei a estudar 2 semanas antes, 1 semana antes. É claro que não todas, né? Se eu não estava precisando de nota para aquela matéria, eu acabava não dando tanta atenção às provas dela. Anatomia, principalmente, que é muita palavra nova, é muita coisa nova para lembrar.
Biologia celular também, 1000 proteínas e transmissores de membrana e receptores e não sei o que lá, e tinha que saber o nome da cadeína e da clatrina e não sei o que lá. E assim, ao longo do semestre o vocabulário vai se expandindo demais. Agora vamos falar de fofoquinhas. Ok. A minha turma, honestamente, eu não tenho o que reclamar, eu adoro eles. Mas, meu Deus, como a medicina adora fazer produtos. A gente nem chegou na aula direito, já estavam querendo fechar qualquer time da sala. Porque sim, a gente joga esportes entre outras turmas. É claro que até o momento só rolou futebol e foi entre os meninos, entre vários times, né? Mas vai que até o final do semestre a gente consegue puxar um time aí de vôlei feminino ou, na minha opinião, basquete feminino pra gente jogar entre si. É um pouco mais difícil entre as meninas puxar elas pra jogar, mas não é impossível. E aí eu vou mostrar pra vocês. A primeira camiseta que a gente fez foi essa daqui, ó, pro nosso time, que é o Ozempic de Marseille, inspirado no time Olympique de Marseille. Não sei como é que fala o nome em francês, certo? Fica aí com essa informação. E a ideia é que o time tem que ser alguma coisa de medicina e o nome de algum time que já existe, mas eles falam pra gente evitar times do Brasil, né? Pra não dar rivalidade dentro da turma. Tipo, fulano não quer esse time porque ele torce pro rival daquele time ali. Enfim, aí a gente acaba pegando muitos nomes de times europeus, estrangeiros ou de outros países e outras ligas. Enfim, esse é o nosso. A gente conseguiu o patrocínio da IOT, que foi o nosso professor Dr. Valdir, que patrocinou a gente, ajudou a gente a pagar todo o uniforme. E aí a gente tem essa camisetinha aqui. E também, como não bastava ter uma camiseta do time, tem que ter uma camiseta da turma. E foi essa daqui que a gente fez. Tem preta dela também e tem um moletom preto. Medicina, TXL, que significa turma 40, Univille. E todo mundo anda pelos corredores só com as roupinhas da medicina, escrito medicina, TXL, tarará. E, enfim, essa blusinha aqui, achei muito legal. No primeiro dia de aula a gente já ganhou uma blusinha. Foi essa daqui, a Univille deu para todos os alunos. A minha turma também é bem unida. Então a gente já fez vários encontrinhos, a gente joga vôlei junto. E a gente rachou uma cafeteira, que inclusive eu trouxe para casa hoje, para levar de volta no próximo semestre, para quando as aulas voltarem. Eu achei muito legal que a gente fica na mesma sala todos os dias. Então por isso a gente conseguiu rachar uma cafeteira entre nós. E todos os dias a primeira pessoa do grupinho do café chega e passa um cafezinho. E a outra que quer tomar café quando essa parte aí do café acabou, vai lá e passa mais um. E assim a gente vai sempre passando um cafezinho. Tem café de manhã, de tarde e de noite. E eu me beneficiei muito desse cafezinho, porque eu tomo absolutamente todos os dias e todos os horários do dia. Menos depois, assim, das 5 da tarde. Daí eu paro. Agora, sobre ter 27 anos e estar fazendo faculdade de novo, acabou que eu fui jogada no grupo das meninas que também já tinham mais de 20 anos, com exceção de 2 meninas que têm 19, mas enfim, elas também são nossas amigas, mas acaba que as meninas mais velhas da turma ficaram quase todas no mesmo grupinho. Até porque a gente acaba tendo conversas mais parecidas. E também rola muito que, como a gente tá ali com pessoas que às vezes acabaram de sair do ensino médio, elas trazem dinâmicas do ensino médio que ao longo da vida adulta você vai abandonando. No meio disso tudo, formaram-se vários grupos. Os grupos brigaram entre si, ou então simplesmente se afastaram. E, honestamente, eu acho um movimento completamente natural e normal. Como que você vai definir se você quer ou não ser amiga daquela pessoa se você não conhece ela? E aí você vai lá, você conhece ela e percebe que essa amizade aqui não tem nada a ver. A gente não se dá bem e talvez a gente nem goste um do outro pra ser amigo, sabe? Ou o contrário. Ou a gente dá a chance, tem uma conversa legal, percebe que dá pra sair dali uma amizade e vira amigo, sabe? Por fim, sobre morar em Joinville. Honestamente, eu sou de Florianópolis. Tudo lá é tão caro, tão longe, tão difícil de chegar, que eu estou amando Joinville. Eu vou pra aula de bike
porque dá. Eu vou e volto de bike sempre que não tá caindo o mundo. O que, apesar das minhas expectativas serem de tipo, nossa, ia cair o mundo todos os dias, realmente chove quase todos os dias, mas não nos horários em que eu tenho que ir voltar da aula, então tá tudo bem. Eu tenho uma capa de chuva, né, e quando necessário eu uso ela, mas se eu vejo que tá chovendo muito, daí eu vou de ônibus, e tudo certo, sabe? O ônibus custa R$6,50, o que eu acho muito caro, e não tem passagem com desconto para estudante, o que é um absurdo. A gente também não tem um restaurante universitário da Univille. O que acontece? A UDESC é coladinha na Univille, então a gente acaba usando o restaurante universitário da UDESC, que custa R$13, mais ou menos, o que eu acho caro, tá? Porque na UFSC era R$1,50. E R$1,50, nossa, por R$1,50 você escolhe aquele restaurante independente do cardápio. Agora por R$13 não. Por R$13 eu vou no mini calzone e eu como um suco com calzone de filé mignon 4 queijos, sabe? Porque é mais gostoso, só por isso. Ou então eu gasto mais um pouquinho e compro um combo do McDonald's. Ou um frango frito no KFC, porque o shopping, Garten Shopping, é do lado da Univille e a gente vai a pé com certa frequência lá, passear, comer, comprar alguma coisinha que faltou. Muito legal essa parte. E também eu tenho uma academia bem pertinho de casa. Eu faço basicamente tudo a pé e de bike. E quando não tem bike, eu vou de ônibus. Mas em questão de rotina, assim, eu não poderia pedir uma rotina melhor. Porque em 15 minutos eu tô na faculdade de bike. De ônibus demora uns 10. Só que tem trânsito, né? Por isso que eu não vou tanto de ônibus, eu prefiro ir de bike. Porque com trânsito demora mais. E, enfim, daria pra ir a pé também, mas eu sou preguiçosa. A Univille tem muitas oportunidades de coisa pra fazer além da aula. Tem uma instituição de estudantes, que é a IF, que faz palestra, oficina e de variados temas. Eu fui em praticamente todas as que teve e que deu pra ir, né? Que não tinha choque de horário com outra coisa. E é muito legal porque daí a gente acaba tendo contato com mais especialidades, assim, antes de realmente ver as aulas daquela especialidade, contato com profissionais que estão na área, eles contando de experiências e dúvidas pra gente. Também tem a bateria da Menarca, que foi onde eu tive o maior contato com pessoas de semestres diferentes da universidade, porque a gente se reúne praticamente toda terça-feira à noite para ensaiar, e eles fazem uma grande festa, que é a linguiçada, no final do semestre, que foi, tipo, final de semana passado. E aí a gente treina para apresentação nessa festa, que é feita por eles e é open bar e open food de pão com linguiça. Muito bom, muito legal, foi muito divertido. Eu não fiz nenhuma grande amizade assim, tipo, nossa, virei best friends de ninguém que seja fora da minha turma, porque é difícil ter tanta convivência assim. Imagina, é um curso integral, você tá de manhã, de tarde e às vezes até de noite com a mesma turma. Então é muito difícil você ter tempo de ter contato com essas outras pessoas dos outros semestres, sabe? Tá todo mundo em aula, basicamente, o tempo todo. Ou então tá enfurnado na biblioteca estudando. O tempo faz essas coisas acontecerem. Em um semestre, acabei só tendo boas amigas dentro da minha sala, assim. O que eu já fico muito feliz, porque fazer amizades é difícil e ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais difícil. Então eu me sinto muito sortuda de ter encontrado pessoas que eu gosto e que gostam de mim também. A gente também tem o grupo de líderes de torcida, do qual eu fui em alguns treinos no início do semestre, mas aí elas começaram a treinar pro intermédio e daí eu parei de ir, também machuquei o joelho, não deu mais pra ir. Mas é muito legal também. Não tem tanta gente participando assim, eu fico um pouco triste porque eu quero que todo mundo participe, mas eu mesma acabei me escapando dos treinos porque acabei me envolvendo em muita coisa e aí não dava mais tempo de fazer tudo. E aí eu fui ficando cada vez mais atribulada e não tinha mais energia pra fazer tudo que dava. Então, basicamente, se você tá pensando em entrar na Univille, a minha dica é, cara, faz tudo, fica cansado no primeiro semestre e aí depois você decide no que você vai continuar. Mas dê uma chance a todas as portas que se abrirem na sua frente. Foi o que eu fiz. E eu não me arrependo de ter feito isso, tá? Eu me arrependo apenas das coisas que eu não consegui me dedicar mais. Porque, infelizmente, eu não tinha energia pra tudo. E por fim,
Eu entrei na comissão de formatura e a gente já começa a organizar a formatura no primeiro semestre. Pra ter 6 anos aí pra pagar um evento, que na verdade não é só um evento, tá? Tem praticamente uma festa por ano, se não mais de uma festa por ano. Ainda tem meio médico e a festa do apadrinhamento que a gente tem que pagar. Enfim, é muita coisa pra pagar, muita coisa pra organizar. A gente já começa organizando no primeiro semestre. A gente montou uma turma de 9 pessoas dentro da comissão de formatura, cada um com seus cargos separadamente. Mas no fim das contas, todo mundo dá pitaco em tudo. São 48 alunos, então é uma festa de papo de mais de 1.000 pessoas aí. Meu Deus do céu, só de falar isso. Imagina tudo isso num lugar só. E a gente tendo que organizar essa festa. Por isso que precisa de 6 anos para organizar e também para poder parcelar em 64 vezes. Me perguntaram sobre como é a experiência de ser a caloura pela primeira vez. Então, muita gente achava que por eu já ter uma idade mais avançada, assim, pra estar entrando na faculdade, eu ia me envolver menos com as coisas, porque eu já passei por tudo isso. E, na verdade, o meu sentimento é exatamente o oposto. Eu já passei por tudo isso. Eu sinto que eu não me envolvi tanto como caloura no primeiro ano de faculdade do jornalismo. E eu me arrependi um pouco por isso, porque você só é calouro, espera-se, daquele curso uma vez. É um momento em que tá todo mundo aberto a se conhecer. Você tá aberto a experimentar coisas novas. E eu, como caloura, novamente, eu quero aproveitar demais esse momento, porque eu sei que ele vai passar. E outras preocupações vão vir para minha vida, questões financeiras e de trabalho e tudo mais, continuam acontecendo na minha vida, então ser caloura é realmente um respiro e uma tranquilidade, assim. Então eu tô me sentindo muito mais grata e valorizando muito mais esse momento do que da primeira vez em que eu fui caloura e tudo aquilo era muito novo e muito legal e mesmo assim eu preferia ir para casa, sabe? Porque eu tinha preguiça de participar. Eu tenho preguiça de muita coisa, mas de estar presente e de aproveitar as coisas e festas e conhecer gente, não tô tendo preguiça disso. E eu sei que se eu tiver preguiça e se a preguiça me vencer, eu vou me arrepender depois, porque eu já me arrependi uma vez. Então eu não vou cometer os mesmos erros do passado. Me perguntaram se vão melhorar o café no próximo semestre. E eu acho que não. Na verdade, eu acho que o café só vai ficar pior. Mas tudo bem, porque a nossa necessidade de um café amargo que nos destrói por dentro vai ficar cada vez maior também. Ok, como é a minha rotina? Sendo bem realista, eu acordo às 6 horas da manhã, me arrumo até ali umas 6h40. Essa é sempre a meta. Tomo café da manhã das 6h40 até às 7 e vou para a universidade. As aulas começam às 7h40, mas rola muito de que se você não chega cedo, você não consegue pegar um bom lugar na sala, acaba ficando lá pra trás. Todo mundo sempre chega super cedo pra pegar um lugar na frente. Eu chegava cedo também, né? Aí no final do semestre já dei uma relaxada, já comecei a sentar lá atrás quando não conseguia chegar, acordava atrasada, enfim. Essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho, né? Eu vou de bike, né? Então não pego trânsito, não me estresso, mas muita gente reclama dos ônibus aqui de Joinville, porque vem de muito longe, então pega muitos ônibus e demora muito tempo no terminal, um ônibus não se encontra com o outro, ou então, tipo, tem bastante horário de um ônibus durante o percurso, mas não tem muito horário do outro. Eu sei que essas coisas são complicadas, mas não afeta tanto a minha rotina. Geralmente eu tenho aula até, tipo, 5 horas da tarde, mais ou menos, aí eu volto pra casa, cozinho, pra ter marmita pro dia seguinte. Tem isso, né? A Univille tem vários micro-ondas pra gente esquentar comida. E graças a Deus, porque não tem restaurante universitário, então as nossas opções de refeição lá dentro são bem caras. Acaba que eu levo marmita absolutamente todos os dias e lanches pra comer ao longo do dia, né? Então tenho, tipo, no intervalo, no meio da manhã, eu geralmente como iogurte com banana, granola e morango. Aí depois eu almoço, o que me der na telha ou na telha do Yuji de cozinhar. Aí durante a tarde tem mais um intervalo, que daí eu geralmente como um sanduíche com frango ou com atum. E aí eu volto pra casa, como de novo. E aí eu malho ou eu saio pra correr. Agora eu não tô correndo, porque eu machuquei o joelho. Mas geralmente eu saio pra correr, tomo um belo de um banho. Estudo mais, sim. Tipo, das 9 até as 11 ali, geralmente é um horário que eu acabo tendo que estudar alguma coisa. Ou então eu fico assistindo série junto com o Yuji até umas 11 horas da noite, daí eu durmo. Às vezes tem evento na universidade também, tipo, das 7 até as 9, palestra, aula extra, monitoria de anatomia. Então a gente acaba ficando até mais tarde na Univille. Aí o Yuji geralmente me busca.
e eu venho pra casa só dormir mesmo, porque não tem energia pra fazer mais nada. Perguntaram sobre a primeira aula prática de anatomia. Eu vou dizer que a primeira aula prática de anatomia não foi tão chocante assim, porque já tinham feito um tour pelo anatômico com a gente antes. O tour foi chocante, foi traumatizante, mas a aula em si, a primeira aula prática de anatomia, não tanto, até porque a nossa primeira aula prática foi mais com bonecos e pedaços de crânio de plástico do que realmente nos corpos. As primeiras partes com cadáveres, aí foi um pouco mais tenso. Muita gente não estava acostumada com o formol. Até hoje não tô, mas enfim, o meu olho não arde mais tanto a ponto de não conseguir ficar de olho aberto perto do corpo, sabe? Você vai criando uma familiaridade, e eu principalmente, assim, não sou muito germofóbica nem nada disso, então, às vezes encostava na minha roupa, no jaleco, no caso, né? E assim, foda-se, vou lavar depois e tá tudo certo, sabe? Tinha um pessoal que, tipo, ficava com nojinho de tocar, de mexer, mas eu tava ali, tipo, tentando absorver o máximo de informações que eu podia sobre aquele cadáver, então não tinha muito nojinho de tocar, de mexer, de manipular. Eu acabei com o nojinho bem rápido, na verdade, eu achei até que eu ia ser mais nojentinha, sabe? Mas eu acho que a gente vai se acostumando com as coisas com o tempo. A Univille tem corpos muito bem cuidados, muito novos. Alguns até não foram dissecados ainda, completamente. E outros corpos que não são tão bons assim. Tinha realmente peça para mostrar praticamente tudo que a gente precisava saber. Eram poucos os músculos ou estruturas que eles não conseguiam mostrar pra gente, porque às vezes não tinha como, tipo assim, músculos muito específicos e muito profundos, sabe? Não tinha uma peça que estivesse totalmente dissecada pra mostrar aquilo. E é isso, acho que eu falei demais, eu falei muito, eu acho que eu falei tudo. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta Ozempic ali na caixa dos comentários pra eu saber que você ficou até o final. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão ou quiser que eu fale sobre mais algum aspecto dessa jornada dentro da medicina, deixa nos comentários, dá um like nesse vídeo, me segue para mais vídeos sobre uma jornalista no mundo da medicina e a gente se vê no próximo vídeo. Sabe-se lá quando eu vou ter tempo de gravar.